Eu estou entre os que não conseguiram assistir ao jogo. Eu vi algumas pessoas ainda, eu vi imagens, sabe, prints de gente que conseguiu, que em algum momento acessou e vi muita gente reclamando que caía a cada 5 minutos, você tem que ir lá. Eu não consegui em hora nenhuma, tá? Não consegui em hora nenhuma. Então, depois de tanto tempo insistindo, eu simplesmente desisti. E aí acompanhei o jogo inteiro pelo rádio. Tá? Então, a Série D, Celso, o que acontece? Tu tem um orçamento muito menor, né, do que as outras divisões e por ter uma, digamos assim, uma falta de interesse, por outro lado, o interesse é muito menor também, né? Porque, via de regra, os grandes clubes não estão na Série D, via de regra, as grandes torcidas não estão na Série D. Então, você veja que o Santa Cruz é uma anomalia, né? Então, você tem uma divisão sem recursos, você tem uma divisão sem interesse, você tem uma divisão que pouca gente procura saber, enfim. Então, acontecem coisas na Série D que em outras divisões do brasileiro não acontecem, né? Uma delas, a arbitragem, quando ela tem, por exemplo, assistentes locais, assistentes do mesmo estado, né? Isso já é uma coisa, sabe, que não é comum, né? Você tem um árbitro de fora, tá certo, os dois assistentes são do mesmo estado do time mandante, né? Tudo para reduzir custo. Isso é só uma das características, digamos assim, próprias da Série D. A outra é a questão de transmissão, né? A dificuldade de você acompanhar, né, o seu time assistindo ao jogo de alguma maneira, certo? Então foi apresentada essa plataforma onde o Santa Cruz ia para os jogos da Série D, e aí, ok, quando começou, né, simplesmente não deu certo. Não deu certo. Eu não sei se é uma coisa de quantidade de acesso que não comporta, enfim, não sei se isso vai mudar de um jogo para o outro, se isso vai ser resolvido, se no jogo seguinte vai conseguir, né? Mas o fato é que ninguém viu. Né? Eu não acredito que ninguém tenha conseguido, acho que 10 minutos seguidos do jogo, tá? E possivelmente ninguém conseguiu assistir juntando tudo meia hora do jogo. Então é muito pouco. Né? Então são aquelas boas-vindas, digamos assim, da Série D. Olha aqui onde você se meteu. Né? Lembrando ao time do Santa Cruz, e aí não estou falando desses jogadores aí, né? Eu estou falando da instituição, né? O buraco que se meteu, né? Por incompetência no ano passado. Né? Aquelas boas-vindas, vocês estão de volta, não é por acaso que isso aqui é conhecido como fundo do poço. Fundo do poço por muitos motivos. E um deles é esse. A gente está no ano de 2022 e a gente no ano de 2022 acompanhar não, a gente não conseguia acompanhar uma partida válida por um campeonato brasileiro, assim, tendo que recorrer ao rádio, e ainda bem que o rádio existe, ainda bem que o rádio está aí, porque, enfim, sabe? Mas assim, é muito bom você ter o rádio, eu adoro o rádio, mas o ruim é você só ter esta opção para a Em pessoa 2022, né, acompanhar o Fran? jogo, né? Em 2022, né? Essa coisa em algum momento, transmissão de jogo não era uma coisa comum. Em algum momento, a TV aberta, eu tô 30 anos atrás, a TV aberta só transmitia jogo quando ele era decisivo, quando era final do campeonato. Né? Então, houve um esforço em determinado momento para dizer, não, vamos fazer o seguinte, Luciano do Vale teve um papel importantíssimo, né, aqui em Pernambuco, vamos fazer o seguinte, por que somente a decisão do campeonato? Vai ter público. Se a gente transmite aqui a estreia, sabe, a estreia do Náutico no Campeonato Pernambucano, se a gente transmite aqui Sport e Salgueiro, não sei onde, na época, né, não tinha Sport e Central, enfim, isso aqui vai ter audiência. E aí foi comprovado, né?
E aí foi comprovado. Qualquer clássico que não decida absolutamente nada, mas um simples fato de ser um clássico tem audiência, tem muita audiência. Né? Aquele jogo Santa Cruz e Sport, né, que foi o 2-2, teve uma audiência gigante. E era um jogo que não decidia nada, era simplesmente um clássico. Né? Então, cada vez mais a gente foi se acostumando, né, a acompanhar o jogo de alguma maneira, na palma da mão, com o celular, sabe? Foram surgindo muitas coisas que davam para a gente uma opção. Então, a gente chegar no ano de 2022 e a gente simplesmente não conseguia assistir um jogo, assim, é a Série D batendo na porta dizendo, olha, é aqui. Tá? Aqui é assim, sabe? A gente tinha esquecido, né? Infelizmente, mas é. E aí, Franja, assim, eu não consigo desvincular a responsabilidade disso aí da CBF, né? É uma entidade que é a responsável, né, pela organização, pela realização da, da Série D, dos campeonatos brasileiros, né? E como tal, né, deveria ter a responsabilidade aí também de fazer a transmissão dos jogos, né? Porque não requer uma estrutura fora de outro mundo, você ao menos transmitir os jogos por tubo, sabe? Todos os jogos ou alguns jogos específicos aí com uma equipe mínima, para uma entidade como a CBF, né, que tem lucros aí de centenas de milhões de reais todos os anos, com exceção da pandemia, claro, mas ainda assim a entidade faturou na casa dos 50 milhões de reais, mas fora de pandemia é 700, 900 e tantos milhões de reais o lucro da CBF todos os anos. Então, é claro que quando você entende o tamanho de uma entidade como a CBF, a capacidade de captação de recursos, inclusive, e você cruza com o que você entrega ali na Série D, porque por mais que seja Série D, tem o selo, o selo do Campeonato Brasileiro, tem a chancela da Confederação Brasileira de Futebol, e deveria ser tratada com o mínimo de respeito. É por isso que eu estou falando, a gente está em 2022, né? A gente já tem uma realidade aqui no país que a gente está caminhando aí para uma universalização aí do 5G de alguma forma, mas a banda larga já é disponível em larga escala, com perdão aí desse trocadilho aí, né? Já há estrutura suficiente para que os custos que a CBF tem com a transmissão de um campeonato, por mais que reúna aí 64 equipes na Série D, é óbvio que dá para a gente entender que seria absolutamente factível uma cobertura mais digna, né, de um produto, né, e a gente está falando da relação de produtos e de consumidores, né, afinal de contas estamos falando aí dos É. torcedores. Você está falando do mínimo, né? Você não tá cobrando assim que tenha uma mesma estrutura de um Flamengo VAR e em São todos os Paulo, jogos. né? Não é isso que eu tô Exatamente. falando. É a É o capacidade de ver o mínimo, jogo, pô. De assistir o exatamente, jogo. exatamente. A Série C, Uhum. você tem na Série C hoje a possibilidade de É. você assistir os jogos com o seu celular, né? Uhum. Com o seu iPhone na palma da mão, sabe? Mas assim, é espantoso, né? Talvez, Celso, a gente não consiga imaginar daqui a 10 anos uma partida de futebol válida pelo Campeonato Brasileiro, mesmo que na Série D, talvez a gente não consiga imaginar uma partida dessa sem um VAR. Hoje a gente imagina, hoje a gente diz assim, não, beleza, vá, se não puder ter, ok, não sei o quê. É uma coisa que a gente aceita que não tenha o VAR em todas as partidas, por mais que a gente achasse que seria melhor. Mas assim, eu É estou outro dizendo que não é uma futebol, né? coisa que outro futebol, a gente não acha um absurdo que o jogo da Série D não tenha VAR. Pô, não tem, é ruim, beleza, mas assim, a gente não fica aqui cobrando, rapaz, que absurdo. Mas assim, mais uma transmissão de um jogo, sabe, por mais simples que seja, digamos assim, eu acho que no ano de 2022 é inconcebível a gente não ter essa opção. Né? É isso que a gente está discutindo, não é ninguém está falando aqui de uma transmissão de primeiro mundo, não. Tá? Mas Exatamente. oferecer alguma possibilidade, tá, para o cara acompanhar o jogo ali na tela do celular dele, isso aí
é o mínimo, né? Deveria ser o mínimo. Pois é.